Bom dia, meus amigos aí que nos ouvem e nos assistem. Mais uma semana no Congresso Nacional, hoje, dia 6 de maio de 2022. Né? Nós sabemos que é um ano eleitoral, mas as duas casas estão bem agitadas, querendo aprovar uma série de projetos e medidas provisórias e projetos de lei que estavam em andamento, e sobre isso a Daiane vai trazer umas notícias interessantes para a gente poder ver o que está acontecendo naquelas casas e vou fazer um comentário a respeito. Vamos lá. Tudo bem, Daiane? Tudo ótimo, presidente. Bem, iniciando, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do Progressista Paraná, disse ao Estadão, nesta quarta-feira, que a estratégia para aprovar no Congresso o refis, parcelamento de débitos tributários de médias e grandes empresas, mudou e a ideia agora é incluir a medida na reforma do imposto de renda que tramita no Senado. Antes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas Alagoas, articulava colocar o programa em uma medida provisória. A ideia é que neste programa também seja incluída a negociação de dívidas de pessoas físicas, incluindo débitos trabalhistas do e-social. De acordo com Barros, o Senado quer tomar o refis para si, já que o projeto é de autoria do próprio Pacheco. A mudança na estratégia foi comunicada por Lira nesta terça-feira em uma reunião de líderes partidários na base governista da Câmara. De acordo com Barros, a equipe econômica é contra o novo refis. O Ministério da Economia não quer abrir mão de receitas e não vê como encontrar a compensação exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, a depender do texto da medida, o governo tende a orientar contra no plenário. Mesmo assim, o líder avalia que o refis tem apoio para ser aprovado. Nesse caso, Bolsonaro teria de decidir se veta ou não o programa. Lira defendia incluir o refis em um MP, que trata do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e precisa ser analisada pelo Congresso até 1º de junho. O objetivo seria acelerar a tramitação da medida, pois o projeto de lei que trata do programa de refinanciamento de dívidas já foi descartado por ter se tornado muito amplo. Na nova negociação, a Câmara ainda deve incluir na MP um aprimoramento de regras para transação tributária. O projeto do novo refis passou no Senado em agosto do ano passado, mas ficou travado na Câmara. Em dezembro, na última sessão antes do recesso parlamentar, houve uma tentativa de aprovar a proposta no plenário, mas o próprio relator, deputado André Fufuca, do PP Maranhão, pediu para a votação ser adiada, em acordo com o governo. Na ocasião, Fufuca disse que o projeto seria analisado na primeira sessão deste ano, o que não ocorreu devido à falta de consenso sobre a abrangência do texto. E aí, presidente, qual a sua visão em relação a essa matéria? Muito difícil passar, muito difícil. Na verdade, está claro aqui, dos entendimentos que a gente percebe aqui, tanto da Câmara como do Senado, né? Existe uma divisão aí de poderes, né? A gente está no ano eleitoral, só para falar da questão política, né? Veja que o Senado tem intenção de levar isso para lá e aprovar por lá, né? E a Câmara, pelo que eu vejo aqui, né, o próprio líder do governo da Câmara, Ricardo Barros, percebe que não há consenso naquela casa para aprovação, né? Eu acho que o refis das empresas de médio e grandes, né, ele é importante também, porque o endividamento veio para todos, na verdade, né? Não veio só para o pequeno, não veio só para as empresas simplificadas.
Então, é importante ter essa percepção e essa visão para que se faça algum projeto neste sentido, né? Mas incluir isso, né, como pretende, né, o nosso presidente lá do Senado, né, no projeto de imposto de renda, é meio complicado, porque são projetos distintos e que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Você querer colocar um projeto que tem um outro alinhamento, tem uma outra visão e tem um outro objetivo, né? Um outro propósito do que o do imposto de renda, né? Aliás, o do imposto de renda que está no Senado, que o Ângelo Coronel ele era o relator, ele simplesmente falou que não, aquele projeto, ele não concorda. A única coisa que ele concorda com aquele projeto, e isso ficou claro, né? Também não teve consenso, seria a atualização da tabela de imposto de renda da pessoa física. Não sei se vocês lembram disso, na virada do ano passado. Isso também não andou. Então, eu não acredito que isso vá adiante, sinceramente, porque é um projeto realmente difícil de passar, né? E mesmo a tentada de uma retomada de um projeto desse na Câmara, né, como se coloca aqui, também através de uma medida provisória, é pior ainda, na minha opinião, né? Incluindo outros projetos, né? Aqui, por exemplo, o FIES, não tem nada a ver o FIES, que é um fundo de financiamento estudantil com um projeto de repactuação de dívida de empresas, quer dizer, sabe? Eu acho que aí é querer empurrar um pouco, evidentemente, talvez o regimento permita que se faça isso, né? Mas é uma coisa até ofensiva, você colocar um projeto tem nada a ver com o outro, né? Numa mesma medida provisória, para aprovar várias situações, eu acho que é muito complicado. Não acredito que passe isso pela abrangência do texto, do projeto, né? E mais uma coisa, né? Ficou claro aqui também que, de fato, o Ministério da Economia, ele percebe que está meio justa, né, essas compensações para esses tipos de projeto em que você faz uma renúncia fiscal. Então, a gente já viu a dificuldade que houve agora recentemente com a questão do HELP, demorou para sair, né? Ele teve que se virar ao governo e criar uma outra forma de captação de recursos, né? Aumentando a contribuição social sobre o lucro líquido em alguns setores, especialmente financeiro, para poder cumprir com esse projeto. Então, eu acho realmente difícil se aprovar. Não acredito que isso ande. Bem, presidente, já pegando o gancho desse tema, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, do PSD Minas Gerais, está articulando para que o projeto que altere as regras do imposto de renda volte a tramitar na casa, mas focado apenas no imposto das empresas e na tributação de dividendos. Para isso, o projeto pode trocar de relatoria, já que o relator Ângelo Coronel, do PSD Bahia, rejeitou as mudanças do IRPJ, que foram aprovadas na Câmara, e apresentou um novo texto apenas com a atualização da tabela do imposto de renda das pessoas físicas. Pacheco disse que tem conversado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e que é sensível ao apelo para que algum projeto de reforma tributária avance. Nesse caso, há convergência entre as duas casas sobre a importância de se aprovar uma proposta que reduza a carga tributária das empresas. Ele disse que acredita muito no conteúdo da PEC 110, que altera os tributos sobre consumo e que ele considera o melhor conteúdo de reforma tributária no país. Enquanto esse texto não é votado na Comissão de Constituição e Justiça, Pacheco sinalizou a análise do texto do imposto de renda. Ele disse o seguinte: é um pedido da Câmara dos Deputados, do presidente Arthur Lira, que o Senado possa ter sensibilidade em relação àquilo que o presidente da Câmara tem pontuado como importante, que é uma reforma do imposto de renda que possa reduzir a carga tributária de pessoas jurídicas e tributar a distribuição sobre dividendos. Ele ainda acrescentou: nós estamos obviamente sensíveis, conversando com o senador Ângelo Coronel, que é o relator dessa matéria, para buscar evoluir uma solução que seja de modernização da legislação tributária para os contribuintes.
Coronel assumiu a relatoria do projeto que foi aprovado na Câmara e promovia a redução do IRPJ e CSLL, além da tributação dos dividendos. Na época, o senador criticou essa parte do projeto e acabou apresentando um novo texto, apenas com a atualização da tabela do IRPF para a Comissão de Assuntos Econômicos. O novo texto não teve relator designado e a matéria nunca foi votada na comissão. Por isso, para acelerar a tramitação dessa proposta, é possível que haja uma substituição na relatoria. Coronel deve se reunir com Pacheco na próxima semana para discutir o assunto e diz que não analisou a possibilidade de deixar a relatoria. Pacheco foi questionado sobre a possibilidade de incluir uma nova versão do texto do Refis, que permite o refinanciamento de dívidas de contribuintes que foram afetados pela pandemia no projeto do imposto de renda. Ele lembrou que o Senado já aprovou essa proposta, que era de sua autoria, e foi relatada por Fernando Bezerra Coelho, do MDB Pernambuco, mas o texto não avançou na Câmara. Ele disse o seguinte: são duas coisas distintas, mas nada impede que possa haver uma construção independente de qual seja o caminho de um projeto da Câmara ou do Senado. Eu considero importante ter a aprovação de um programa de reparcelamento e de repactuação de dívidas tributárias, como o Refis, porque as empresas viveram uma crise sem precedentes no Brasil nos últimos anos e precisam ser socorridas, assim como aconteceu em outros anos anteriores. E aí, presidente, fala um pouco mais sobre esse tema. Bom, você vê que eu não li isso e fiz um comentário que tem muito a ver com o que está se falando aqui, né? É impressionante, né? Algumas coisas casam, né? E a gente tem que comentar. Na verdade, o que se percebe, né, acho que é complicado isso, porque as pessoas acham, né, os nossos representantes lá do Congresso, que aprovando isso vão conquistar o público, né, vão falar ao público, né, em geral, não, olha, conseguimos fazer uma reforma tributária, né, prometemos e fizemos, aqui nós cumprimos o nosso papel, mas acho que tem que ter muito cuidado, sabe? Acho que é complicado. Acho que essa proposta, esse projeto de lei da reforma do imposto de renda, que não tem nada, vou deixar bem claro, não tem absolutamente nada a ver com os projetos de reforma tributária que correm nas duas casas desde o início da gestão do nosso presidente, o Bolsonaro, né? Que é a tal da PEC 45, a PEC 110, para as que iniciaram isso há quase 4 anos atrás. Esses projetos são voltados ao tributo indireto, né? Quais são? PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI. São esses aí. Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é imposto de renda. É uma outra situação que todos eles merecem uma revisão, né? De forma muito assertiva, para melhorar a qualidade da tributação brasileira, para melhorar o quê? A visão do investidor, que é que traz o dinheiro e que aposta aqui no Brasil, aquele que está aqui hoje e aquele que poderia vir também, né? Porque muitos nem vêm ou preferem fazer as suas instalações em outros parques, né? Inacreditável, como em algumas indústrias automobilísticas, por exemplo, em vez de ficarem no Brasil, preferem ficar na Argentina, um país que está com mais dificuldade que nós. Olha que coisa inacreditável. Ou do México, que é mais lá para cima, do que montar a sua base no Brasil. Um dos países que mais consome veículos, eu acho, estatisticamente falando, e tem muitas indústrias automobilísticas que estão indo embora, foram embora. Então, são situações essas que a gente precisa tomar muito cuidado, né? E eu estou falando da área automobilística, mas tem outras indústrias também, né? Enfim, a gente precisa tomar muito cuidado quando pensar num projeto desse, né? O imposto de renda é importante, tem que ter revisão? Concordo, mas, por exemplo, falando de imposto de renda, vamos falar a tabela do imposto de renda, que é o que o coronel, como a gente colocou aqui, o Ângelo Coronel, ele ficou sensibilizado. Por quê? Porque ele não sabia, né? Ele ficou sabendo que a tabela do imposto de renda ela não é reajustada há mais de 25 anos.
não é 25 meses, é 25 anos. Isso significa o quê? Um aumento indireto do imposto de renda mensal. E quem é mais impactado com isso? São os funcionários, são os colaboradores das empresas em geral. Né? Por quê? Porque você paga, faz a folha de pagamento, esse valor que é pago entra na tabela do imposto de renda, certo? E lá é feito desconto. Se a tabela não é reajustada e tem inflação, porque tem inflação, certo? Isso significa que todo mês ele está pagando um pouquinho mais de imposto na fonte, quer dizer, as pessoas mais penalizadas são, de fato, os trabalhadores. Né? Isso é um absurdo, né? E não há uma justificativa para isso. O que se comenta muito, que não é verdade, não, mas a última atualização foi em 2015. Foi. Teve uma atualização em 2015 no governo Dilma, só que a inflação daquele ano foi de 10% e ela colocou no projeto dela uma atualização da tabela de 5%, ou seja, nem naquele ano ela cumpriu a atualização do ano na íntegra. Perceba? Então, isso não é atualização. Esse foi uma pequena ajuste, né? Então, e o que se fala, os próprios sindicato dos administradores da Receita Federal, né? Que em estudo que eles fazem, a tabela está defasada em mais de 110%. Então, isso deve ser uma realidade, sim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas análises. Porque agora você aqui está dizendo, olha só, uma coisa, a fala não é verdadeira. Nós estamos diminuindo, né, o pagamento de imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, né? Porém, vamos tributar o dividendo. Só que se você compor, quem paga é a mesma fonte, né? Se você compor o que está se pagando hoje, o que você pretende pagar, terá um aumento significativo de carga tributária sobre a renda, de fato terá, né? Então, isso pode espantar investidores, o critério de se utilizar, está se utilizando, né? Não pode, hoje, por exemplo, juros sobre capital próprio, eles querem acabar com esse tipo de benefício da compensação das bases de cálculo, enfim, uma série de outras situações compostas nesse projeto de lei que virão para quê? Para desestimular ainda mais, né? Quem está hoje apostando no país, quem é brasileiro está aqui e gera empregos. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Então, não acho que é um projeto que você possa aprovar assim, de sopetão, porque o que se pretende aqui é se aprovar um projeto rapidamente, porque eles têm prazo para isso. Eles querem aprovar logo, para sair com essa bandeira, porque estão achando, estão convencidos que isso vai trazer a essas pessoas algum benefício político. Vou ganhar, né? Nós conseguimos fazer um avanço nas reformas ligadas à questão de tributos, né? Então, estamos lá atualizando, e não é uma realidade. A gente precisa pensar com muito critério. Infelizmente, é um tema complexo, não é tão simples para se resolver. O que a gente pode comentar aqui, que em 4 anos de governo, agora Bolsonaro, não se conseguiu avançar nessas propostas dos tributos indiretos, e muito menos na questão da tributação de renda, né, que é o caso do imposto de renda. Também não avançou. Não avançou por quê? Algumas coisas que são claras, né, aos olhos, não foram, em momento algum, efetuadas. Que é uma questão de justiça, por exemplo, tributária, era a atualização das tabelas, para que se mantivesse no mínimo o valor, contemplado o valor nominal dos salários das pessoas, né? De quem tem o registro em CLT. Né? Então, isso nunca aconteceu há 25 anos, né? Volto a falar, não é 25 meses. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas propostas, com essas mudanças, sem fazer uma análise mais aprofundada, que evidentemente tem que existir mudanças? Tem, não tenho dúvida, mas tem que, evidentemente, ter um pacto pelo país, pelo Brasil, para que a gente faça uma simplificação, um ajuste justo e adequado com todo critério, né? Isso que é importante. Não conseguimos esse governo, quem sabe na virada, aí, no próximo governo que assumir, a gente consiga. Eu não acredito que isso passe, porque ainda não há consenso no próprio Senado para que se faça a aprovação desse projeto. Excelente, presidente. Bem, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira
a medida provisória 1079 de 2021, que prorroga por mais um ano os prazos de regimes especiais de drawback, usados por empresas exportadoras quando compram matérias-primas e mercadorias para o processo produtivo. A matéria vai ao Senado. Os prazos do regime já tinham sido prorrogados uma vez pela Lei 14.060 de 2021, derivada da MP 960 de 2020. A justificativa do governo é que os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19 sobre a cadeia produtiva ainda persistem e isso poderia prejudicar as empresas exportadoras que não conseguiram vender efetivamente seus produtos devido à queda de demanda. Segundo o parecer aprovado do relator, deputado Carlos Chiodini, do MDB Santa Catarina, a partir de 1º de janeiro de 2023, também serão isentas do pagamento do adicional ao frete para a renovação da marinha mercante as cargas com mercadorias importadas sob o regime de drawback. O drawback é um regime especial que permite a suspensão dos tributos na aquisição no Brasil ou exterior de matérias-primas empregadas na industrialização de produtos exportáveis. A medida torna as empresas brasileiras mais competitivas, pois podem comprar componentes de qualidade equivalente aos de seus concorrentes no exterior. Chiodini afirmou que a medida provisória ajuda a competitividade das empresas brasileiras no exterior. Disse ainda que o governo colaborou com a elaboração do parecer final, que recebeu 8 emendas. Bem, presidente, qual a sua visão em relação a essa MP? Eu acho que ela é maravilhosa. Você quer saber? Isso é importante, né? Isso sim, é uma medida certeira. Por quê? Porque, de fato, o drawback ainda tem esse papel, né? Então, vamos falar um pouquinho da definição do drawback, né? Está aqui bem colocado. É um regime especial, de fato, né? Ele traz uma suspensão do tributos na aquisição de matérias-primas, né? Compostas nos nossos produtos aqui brasileiros. Então, isso, na verdade, devia ser não só vamos dizer assim, uma prorrogação, devia ser uma suspensão, vamos dizer assim, muito mais longa, né? A gente tem que incentivar os produtos, né? E muitas matérias de insumos e matérias-primas não são feitas no país, a gente precisa fazer, precisa importar. E se a gente realmente não tiver uma tributação sobre esses insumos e matérias-primas, nosso produto pode ficar muito caro e se torna inviável, vamos dizer assim, em termos de mercado global, né? E até para o mercado interno mesmo, né? Para você ter um produto mais competitivo aqui no Brasil, trazendo um benefício ao próprio consumidor brasileiro, né? Se você tiver um preço mais baixo, ele é mais vantajoso para todos, no final das contas, né? Então, mais do que o drawback, né? Que tem essa função de vir e para poder voltar lá para fora, né? Fazer também esse mesmo conceito, né? Em geral, em matérias-primas, na verdade, que são utilizadas tanto para o consumo como para exportação de mercadoria, né? Eu acho que é bem saudável, é salutar, melhora a qualidade competitiva de preços dos nossos produtos, né, na venda ao mercado externo, e é saudável, salutar, e está de parabéns aí o relator, o Carlos Chiodini, né, do MDB de Santa Catarina, por estar encabeçando e liderando esse projeto. Perfeito, presidente. Bem, por hoje é isso. Próxima semana estaremos de volta, trazendo os principais acontecimentos lá do Congresso Nacional. Muito obrigada. Até mais. Obrigado, meus amigos. Estamos aí próximo desse fim de semana, do Dia das Mães. Então, todas as mães aí, um excelente dia para vocês, né? Mais do que merecido, né? E até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço.